Você caiu no horizonte de eventos com John Michael Godier. Música. No episódio de hoje, John recebe o professor A.V.I. Loy. A.V.I. Loy é o professor Frank Bard Jr. de Ciência na Universidade de Harvard, presidente do Departamento de Astronomia de Harvard, diretor fundador da Iniciativa de Buracos Negros de Harvard, e diretor do Instituto de Teoria e Computação no Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica. Ele também preside o Comitê Consultivo para a Iniciativa Breakthrough Starshot. Atua como diretor científico teórico para todas as iniciativas da Fundação Breakthrough Prize, além de presidir o Conselho de Física e Astronomia da National Academies. É autor de 4 livros e mais de 700 artigos científicos. É fellow eleito da American Academy of Arts and Sciences, da American Physical Society e da International Academy of Astronautics. Em 2012, a time escolheu Loeb como um dos 25 indivíduos mais influentes no espaço. Dr. A.V.I. Loy, bem-vindo de volta ao programa. Obrigado por me convidar. É um grande prazer. Dr. Loy, agora temos um novo objeto interestelar, o I-3 Atlas. E há, claro, muito mistério em torno dele, fascínio e imenso potencial de descoberta. Muita coisa para desvendar com este corpo. Mas o principal é bem, sabe, isso é a essência da ciência. A ciência diverte porque oferece a chance de absorver conhecimentos inéditos. Infelizmente, muitos cientistas optam por se basear no que já dominam ao analisar dados frescos. Sabe, o que mais me cativa, e quero ouvir a sua opinião antes de mergulharmos no que verdadeiramente me apaixona, que é interceptá-lo. Mas antes disso, a idade deste objeto, deduzida pela sua velocidade e trajetória, que supera em muito a de Oumuamua e Borisov, indicando, num enquadramento convencional, que se trata de algo extremamente antigo e seja qual for a composição ou origem, com cerca de 7 mil milhões de anos. Concorda com essa leitura da velocidade do objeto? Pois, escrevi um artigo com o meu aluno de licenciatura sobre isso, e o que demonstramos é que, se projetarmos a órbita do I-3 Atlas, o novo objeto interestelar detectado a 1º de julho de 2025, para trás no tempo, verificamos que a sua rota na Via Láctea abrange altitudes acima do plano médio da galáxia ligadas a estrelas velhas. Pertence ao disco espesso de estrelas. Se prosseguirmos a simulação da trajetória para bilhões de anos atrás, constatamos que, sim, poderia ter saído de uma estrela antiga. Não se trata de uma medição direta da idade. É apenas o facto de a velocidade deste corpo se alinhar com o disco espesso de estrelas na Via Láctea. Mas considere que foi impulsionado por outro fator. Por exemplo, mencionamos isso no parágrafo final do nosso paper com o meu aluno Chuck Cruz Kakarol, qualquer tal objeto, se gerado perto de uma estrela, independentemente do processo que o ejetou, estaria ligado a alguma velocidade de lançamento. Certo. Então, ao afirmar que a velocidade elevada o coloca no disco espesso de estrelas, isso desconsidera a velocidade de ejeção. Se fosse expelido de uma estrela jovem com grande rapidez, aparentaria ser idêntico ao I-3 Atlas. Por isso, quando as pessoas declaram aos jornalistas que este objeto é antigo, assumem que a velocidade de ejeção era baixa face a que observamos. Assim, herdaria uma alta velocidade típica de estrelas envelhecidas. Mas não é uma determinação de idade, e pressupõe uma ejeção lenta. É preciso ter isso em conta, sem ignorar a hipótese de não ser um objeto natural, assunto que abordaremos em breve. Vamos lá chegar. Mas voltando à idade, simplesmente porque algo se desloca a grande velocidade questiona a interpretação quase estereotipada dos movimentos dos corpos no universo, por ser rápido, como diz, absorve movimento e, dado que circula pela galáxia há tanto tempo, influenciado por todas as forças gravitacionais, essa velocidade equivaleria à idade. Mas não é assim, pois imagine-se num carro de corridas na Indy 500 ou similar e vai depressa, mas só devido à sua potência própria, não pela antiguidade. Provavelmente, era novinho em folha, não era? Bem, é uma perspectiva válida. Mas pense também num carro com um mecanismo de ejeção que o lança para fora a altíssima velocidade. Mesmo se o veículo estiver parado, como o distinguiria, pela sua própria velocidade, se veio da ejeção ou do movimento do carro?
A única forma de afirmar que deve ser antigo é presumir que a velocidade de saída da estrela original era ínfima comparada aos 60 km por segundo com que entrou no sistema solar. Mas ignoramos isso. Pode haver algum fenômeno dinâmico estranho, como um sistema estelar binário sim, existe de facto um exemplo que pode lançar objetos para velocidades bem superiores às que estamos a considerar aqui. Pois é. Na verdade, escrevi um artigo científico sujeito à revisão por pares e publicado, que propõe que a ejeção mais provável de objetos interestelares ocorre justamente a este tipo de velocidade. E o processo era bastante direto. As estrelas mais frequentes são as anãs. Elas possuem cerca de 1/10 da massa do Sol e um tamanho equivalente a 1/10 do Sol. Isso implica que são extremamente compactas, pois a densidade média de uma estrela resulta da massa dividida pelo seu volume. O volume varia com o cubo do tamanho. Como o diâmetro é 1/10 do solar, a densidade das estrelas mais comuns é 100 vezes superior à densidade média do Sol. E, por coincidência, a densidade média do Sol fica logo abaixo da de uma rocha. Assim, se trouxeres a Terra perto do Sol, a força de maré gravitacional do Sol não a conseguirá desintegrar antes de ela entrar na estrela. No entanto, se aproximares a Terra de um tipo comum de estrela, uma anã, a elevada compactação da estrela fará com que, ao aproximar-te da sua superfície, a maré supere a gravidade própria do planeta. O resultado? A Terra seria transformada em esparguete e converter-se-ia num fluxo de rocha fundida. Metade dessa massa do fluxo de terra esparguetizada. Isto designa-se por evento de disrupção de maré. Portanto, metade da massa perturbada por este fenômeno é lançada para o espaço interestelar. Quando compreendi que este processo era possível, calculei de imediato a velocidade de ejeção esperada. Verifica-se que, ao considerar o tipo mais vulgar de estrela e um planeta como a Terra, ao esparguetificá-lo perto dessa estrela, metade da massa do planeta é expelida a... Adivinha? 60 km por segundo, precisamente esta velocidade. O motivo pelo qual elaborei este estudo relacionava-se com um meteoro interestelar detectado pelos satélites do governo dos Estados Unidos em 2014. Esse registrava cerca de 60 km por segundo em relação ao repouso padrão local da Via Láctea. Procurei, assim, um mecanismo natural que explicasse esta velocidade elevada, e este é um cenário bastante credível, uma vez que falo das estrelas mais abundantes, bastando apenas enviar algum material rochoso para perto da estrela. Como conseguir isso? Ora, se houveres um planeta gigante como Júpiter, que dê um impulso gravitacional à rocha na direção da estrela, tal pode ocorrer, pois existe um processo que eleva a excentricidade de um planeta interior graças à presença de um gigante exterior à sua órbita. Esse mecanismo aproxima planetas com massa da Terra de anãs, resultando em rochas interestelares a voar a 60 km por segundo. E o que diriam os astrônomos? Bem, se detectassem tal rocha a 60 km por segundo, pensariam, veio do disco espesso, deve ser muito antiga. Não, pode ser recente e ter sido ejetada a essa velocidade. Precisamos mesmo de examinar o material, e vamos a isso já já. Contudo, gostaria de colocar uma pergunta um pouco excêntrica. Sabemos de estrelas com movimentos próprios elevadíssimos, em velocidades relativísticas, estrelas em movimento rápido devido a interações com buracos negros supermassivos que as arremessam a velocidades extremas. Qual o limite superior que imaginas para a velocidade de um objeto interestelar? Podíamos detectar um bem mais veloz? Ah, sim. Do que o já rápido Oumuamua. Aqui também publiquei 2 trabalhos científicos sobre estrelas que se aproximam da velocidade da luz, resultado de estarem perto de 2 buracos negros supermassivos. Como sabes, cada galáxia tem um buraco negro supermassivo no centro, e quando galáxias se fundem, e o que é habitual, assim crescem em massa por fusões, a cada intervalo característico, que representa uma fração considerável da idade do universo, ocorre uma fusão. A Via Láctea fundir-se-á com a galáxia de Andrômeda, a nossa vizinha, dentro de alguns bilhões de anos. O essencial é que, numa fusão dessas, os buracos negros centrais aproximam-se e formam um par que se contrai devido ao atrito dinâmico com as estrelas e o gás de fundo. Eventualmente, os 2 buracos negros podem chegar perto um do outro.
As estrelas intermédias podem ser ejetadas a velocidades até a da luz, se o par de buracos negros for relativamente apertado. Calculei, em 2 artigos publicados há cerca de uma década, o que esperar da população de estrelas relativísticas no universo. Porque estas estrelas escaparão certamente da galáxia hospedeira e preencherão o meio intergaláctico, o espaço entre galáxias. Existe, pois, uma população de estrelas a deslocar-se até a velocidade da luz. É inacreditável, mas as estrelas errantes que navegam pelo cosmos atual provêm de fusões de buracos negros nos núcleos das galáxias. Eu estimei a quantidade delas por volume unitário e cheguei à conclusão de que seria extremamente complicado detetá-las, pois detetar uma estrela isolada, mesmo luminosa, a distâncias intergalácticas é desafiante. No entanto, se habitasse num planeta próximo de uma tal estrela e fosse impulsionado com ela a velocidades próximas da luz, isso originaria uma viagem épica pelo universo, atravessaria a própria galáxia em meras dezenas de milhares de anos, depois entraria no espaço intergaláctico e poderia avistar outras galáxias ao longo do trajeto. É, na minha opinião, o método mais fantástico para uma viagem próxima da velocidade da luz que consigo imaginar. Construir uma nave espacial capaz de atingir essa velocidade seria quase impossível, mas a natureza realiza-o com estrelas situadas perto de sistemas binários de buracos negros. Doutor Globo, o que me vem à mente é algo verdadeiramente apocalíptico, como a colisão entre galáxias como Andrômeda e a Via Láctea, com os respectivos buracos negros aproximarem-se. Num sistema estelar binário apertado, as estrelas podem roubar-se energia mútua, gases uns aos outros, distorcer-se em elipses na direção uma da outra. É possível o mesmo acontecer com o horizonte de eventos de um buraco negro supermassivo? Quando dois se encontram próximos, a puxar um pelo outro, o horizonte de eventos deixa de ser uma esfera perfeita. Sem dúvida. Ele deforma-se e, por fim, os dois horizontes unem-se, resultando numa área maior do que a soma das áreas individuais. O facto de as fusões de buracos negros gerarem uma área total superior à soma das áreas dos dois foi um achado de Stephen Hawking nos anos 1960. Partindo desse teorema que ele estabeleceu, Jacob Bekenstein, então doutorando em Princeton, propôs que talvez os buracos negros possuam entropia, pois isso evocava o princípio de que a entropia aumenta sempre, conforme a segunda lei da termodinâmica. O seu orientador, John Wheeler, comentou que a ideia era louca o suficiente para ser verdadeira. Stephen Hawking soube da hipótese de Bekenstein e achou-a absurda, prometendo refutá-la. Assim, lançou-se a cálculos quânticos para mostrar que os buracos negros não tinham entropia. Mas os resultados revelaram o oposto, e eles têm na mesmo. E, consequentemente, possuem temperatura. Com entropia e temperatura, emitem radiação. À medida que perdem massa ou energia, encolhem e evaporam-se cada vez mais depressa, até explodirem e desaparecerem. Isto é conhecido como radiação de Hawking e representa o contributo científico mais relevante de Stephen Hawking. Para buracos negros astrofísicos, o tempo de evaporação é insignificante e muito superior à idade do universo. Os únicos que poderiam evaporar dentro do tempo cósmico atual teriam massas inferiores a 3 vezes a de Oumuamua, o novo objeto interestelar, precisariam de massas da ordem de poucas vezes 1014 g, equivalente a um asteroide com dimensões de apenas uma fração de quilômetro. Se formados no Big Bang, esses buracos negros exibiram evaporação de Hawking. Por isso, astrônomos procuraram radiação de buracos negros em explosão. Nada foi detetado. Contudo, é viável que a matéria escura do universo consista em buracos negros primordiais mais massivos que esse limite, pelo que não se extinguiram. Persistem, mas prosseguem a evaporar. Podemos assim procurar a radiação que emitem. Para dar uma ideia, se considerarmos uma temperatura de Hawking similar à da superfície solar, falamos de um buraco negro com massa comparável à da Lua. A luminosidade que produz é da ordem de dezenas de nanowatts e minúscula. Ao reduzir o tamanho do buraco negro, a luminosidade aumenta e, no limite, explode num clarão de raios gama. Mas não observamos tais clarões, mesmo se a matéria escura for composta por esses buracos negros primordiais, não há vestígios deles. Existe ainda um intervalo de massas, na gama dos asteroides, que não foi excluído pelos dados atuais. Logo, é plausível que a matéria escura seja feita de buracos negros primordiais, e nesse caso,
poderemos detectar a radiação de Hawking deles no futuro. Seria uma das explicações mais elegantes para o que é a matéria escura, em vez de uma partícula ou algo que nem percebemos. Assim, Jussim, é verdade que, em teoria, se trata de uma solução bastante direta. O desafio reside em como criá-los. E o que se requer é que isso ocorra no âmbito do horizonte do universo nos primórdios. Sabe, o horizonte corresponde à distância percorrida pela luz desde o Big Bang. Assim, ao recuar no tempo, a idade do universo diminui progressivamente à medida que nos aproximamos do Big Bang. Se, no volume ligado a esse horizonte cósmico, a densidade de massa ou a densidade de energia da radiação ultrapassar um limiar crítico, essa zona colapsaria sobre si mesma, formando um buraco negro. Contudo, até ao momento, todas as provas sugerem que as inhomogeneidades nos primórdios do universo se situavam ao nível de uma parte em 100.000. Para que buracos negros primordiais surgissem, seria preciso amplificá-las até uma ordem de grandeza de unidade. Tal amplificação não é simples de concretizar. Não se deseja facilitar, pois isso transformaria toda a massa do universo nesses buracos negros primordiais, algo que não observamos. Enfim, sabemos que o fundo cósmico de micro-ondas dominava o orçamento de massa nos albores do universo. Logo, pretendemos converter apenas uma fração mínima da radiação em buracos negros. Mas aí surge o dilema do ajuste fino. Como orquestrar um mecanismo que gere precisamente a quantidade de matéria escura necessária, sem exceder e produzir em excesso? Não é tarefa fácil. Não conhecemos nenhum processo capaz disso. Por isso, defendo que uma partícula elementar como matéria escura oferece uma explicação mais verossímil. Sim, uma partícula massiva de interação fraca, basicamente o WIMP. Pois foi assim desde que iniciei os estudos em astrofísica, há 40 anos, a visão dominante era que a matéria escura poderia ser uma partícula massiva de interação fraca, em especial a mais leve das partículas supersimétricas. A supersimetria, uma nova simetria da natureza proposta, parecia muito plausível, e diversas concessões lançadas sobre ela valeram prêmios, honras e aclamação aos seus proponentes. Todos afirmavam, sim, provavelmente existe, e a matéria escura é a partícula supersimétrica mais leve, que não pode decair em nada mais, já que é a mais estável por ser a menor. Depois, o Large Hadron Collider procurou supersimetria na gama natural de parâmetros e nada encontrou, e nem a matéria escura. Não detetou partícula alguma que explicasse a matéria escura. E isso revela algo essencial na ciência, independentemente da opinião popular na corrente principal, esta erra com frequência. A única forma de desvendar a verdade é recolher dados que ponham à prova as nossas concessões. Parece senso comum, direto, claro, precisamos de dados para validar ideias, pois as possibilidades são infinitamente mais amplas do que a realidade única da natureza. Podia ter $1 trilhão na conta, ou 1 bilhão, ou valores variados, mas tenho um montante específico, e construo a minha vida em função dele. Da mesma forma, a supersimetria podia existir na gama natural de parâmetros, mas a realidade talvez não a respeite. Não importa quantos gostos ou uma ideia recolha nas redes sociais ou no mainstream científico. É a guilhotina dos experimentos que decapita as concessões que não descrevem a natureza, e isso deve ser orado. Por que o deve? Porque, nos últimos 40 anos desde que entrei em astrofísica, a física teórica de partículas mainstream apostou numa teoria popular chamada teoria das cordas, sonhando com dimensões extra e a unificação da mecânica quântica e da gravidade, bastando seguir a matemática. Após 40 anos, a matemática não nos levou a uma teoria única com previsões testáveis experimentalmente. Isso fere o cerne do saber científico, onde testamos ideias através de experiências. Se uma ideia não é testável, não sabemos se é real, ficando às escuras. Pode-se elaborar 40 anos numa ideia matemática e provar inteligência, e é como ginástica intelectual. Mas, para desvendar a natureza, urge o contato com dados experimentais, ou sem isso, faz-se matemática, não física. Sabe, isso faz-me recordar, ao falarmos de rever priors e revisões, o universo em estado estacionário. Houve físicos que dedicaram toda a carreira baseado no modelo de estado estacionário do universo. E eu creio que certos tipos, como Fred Hoyle, nunca desistiram dele e tentaram defendê-lo até o fim, alegando que não houve um Big Bang. Sim.
E agora fica evidente que isso não se sustenta. Não se sustenta. E é crucial admitir quando os dados não apoiam a tua teoria e recuar nela. Esse foi o grande erro do Vaticano. Sabes, quando o Galileu Galilei espreitou pelo telescópio e disse, bem, vejo estas luas à volta de Júpiter e isso sugere que nem tudo gira em torno da Terra. O Vaticano respondeu, não queremos ouvir-te. Não queremos que o público te ouça. Vamos colocar-te em prisão domiciliária. Se em vez disso tivessem dito, está bem, é o que dizes, mas vamos construir um telescópio superior, observar o céu e demonstrar que estás equivocado. Se adotassem essa abordagem de afirmar que cremos que te enganas e vamos prová-lo com dados melhores, teriam ajustado o rumo num instante. Em vez disso, o que se passou foi que, 350 anos após a morte de Galileu, anunciaram em 1992 que ele tinha razão. E isso foi terrivelmente embaraçoso, porque era 20 anos depois de os humanos terem pisado na Lua. Assim, não podiam negar o facto de que, ao olhar para a Terra, ela orbita o Sol. Dá para ver a distância, de naves espaciais. E qual é a lição disto? A lição é que, com dados suficientemente sólidos, deves recuar. E a melhor forma de julgar ideias certas ou erradas não é discutindo que fizeste matemática sofisticada para o comprovar ou que és muito inteligente. Isso não impressiona a natureza. Sabes, a Terra orbitou o Sol durante 4,5 mil milhões de anos antes mesmo de o Vaticano existir e continuou a fazê-lo depois de o Vaticano negar Galileu. Não importa o que as pessoas na Terra digam. Podem iludir-se a si próprias. Podem estar convictos de que são os mais espertos do universo, enquanto tem um vizinho ainda mais inteligente. Podem ignorar essa hipótese, sabes, torna-se uma profecia autorrealizável se não buscares dados, nunca te provarás errado. E claro, essa foi a tática do Vaticano na era de Galileu, mas não é uma estratégia vencedora a longo prazo, porque alguém acabará por obter mais dados. Eventualmente, os humanos foram ao espaço e viram que a Terra gira em torno do Sol. Então, o que tentavas provar? Em 1992, tinhas de admitir que eu estava errado, Galileu tinha razão. E está bem. Assim, estás apenas a atrasar o ritmo pelo qual a humanidade adquire conhecimento sobre o seu ambiente físico. Sabes, ou temos um vizinho ou não temos um vizinho inteligente como nós ou até mais esperto. Isso não tem nada a ver com o que dizemos dentro de casa à nossa família. Podemos ridicularizar a ideia de termos vizinhos. Podemos observar muitas casas na rua e afirmar que só tem micróbios, o que é mais ou menos a visão dominante na astronomia atual. A prioridade máxima é construir o próximo telescópio espacial de nova geração, o Observatório de Mundos Habitáveis, que procurará as assinaturas moleculares de micróbios, e isso custará mais de 10 mil milhões de dólares. Ao mesmo tempo, não há prioridade para financiar a busca por seres inteligentes lá fora. E o argumento é imaginar que essas casas na rua cósmica, sabes, são análogas à Terra e ao Sol, e devia haver bilhões delas só na Via Láctea. Essas bilhões de casas só albergam micróbios. Não sabemos. É uma afirmação extraordinária supor que algo como nós reside nessas casas, por isso devíamos investir na procura de micróbios, porque os micróbios hão de ser bem mais comuns. Mas boa sorte se quiseres espreitar pela janela à procura de micróbios noutras casas da rua. É uma tarefa deveras árdua. No entanto, se tens um vizinho, esse vizinho pode bater à tua porta, ou construirá algo no quintal que vês de longe, ou receberás uma bola de tênis atirada por um vizinho. Em todos estes casos, ou um pacote na caixa de correio, outra possibilidade. Em todos estes exemplos, a assinatura é nítida. Mesmo que os residentes inteligentes sejam bem menos numerosos que os micróbios nessa rua, terás mais facilidade em detetá-los. E tudo o que digo é que devíamos diversificar as apostas. É mais simples encontrar seres inteligentes do que micróbios. Os micróbios podem ser muito mais abundantes. Devíamos fazer ambas as buscas com níveis de financiamento equiparáveis, porque não sabemos de onde virá a descoberta e devíamos manter a mente aberta à possibilidade de encontrar inteligência para além da Terra, pois ela pode estar lá. Se tornarmos heresia debater essa hipótese, apenas perpetuaremos a nossa ignorância, mas isso não significa nada para o nosso coambiente cinzento.
vai continuar a existir. A minha reação em 1992 à desculpa do Vaticano a Galileu foi: vocês têm andado a operar telescópios astronômicos sérios e a fazer experiências há um século. O Papa tem 2 cúpulas de observatório no seu palácio em Castel Gandolfo, e só agora chegam a isto. Pensava-se que sim. Ou seja, imaginava-se que eles teriam sido um pouco mais rápidos na hora de pedir desculpa, mas esta não é a minha única inquietação. Estou a observar a ciência e fico verdadeiramente preocupado com a enorme resistência em pensar de forma inovadora, em sair da estrada principal. Abordo o tema no âmbito da procura por vida inteligente para além da Terra, porque, percebem, quando jovens acadêmicos, alunos, cientistas novatos veem a reação dos membros mais velhos da comunidade científica a uma conversa sobre este assunto, eles ficam mesmo com medo de seguir por aí, receosos pelas suas hipóteses de emprego. E isso sufoca a criatividade na ciência. É a melhor forma de perpetuar a nossa ignorância. O público liga mesmo a esta questão. Descobrir outra civilização tão ou mais inteligente que a nossa mudaria o destino da humanidade, pois eles poderiam dominar uma física superior. A propósito, isso daria-nos um atalho para resolver dilemas como a unificação da mecânica quântica e a gravidade. Eles talvez já saibam a solução. Poderia parecer trapaça num exame se os encontrássemos sem termos descoberto a resposta por nós mesmos. Mas se nos poupar tempo, notem, tivemos apenas um século de ciência moderna e tecnologias desde as descobertas da mecânica quântica e da teoria da relatividade geral. Eles podem ter tido muito mais tempo. Podem ter cérebros maiores que lhes permitem avançar bem mais depressa do que nós. No fundo, é uma chance para evoluirmos, e além disso, detetá-los poderia unir as pessoas, pois sentiríamos que nós, humanos, estamos todos no mesmo barco, e a Terra, e que há mais alguém lá fora, logo não devíamos brigar uns com os outros, matar-nos por territórios aqui embaixo, quando há tanto espaço imóvel no cosmos interestelar. Somos mesmo míopes, não é? É como crianças a brigarem na areia e de repente chega um adulto, elas param e pensam: uau, há um mundo maior para lá desta caixa de areia em que estamos a disputar, e isso poderia ser o início de um novo capítulo na evolução humana. Vejo isso como algo vital. Assim, tal como a aposta que Blaise Pascal, o matemático e filósofo, propôs, disse que não sabemos se Deus existe ou não, mas as consequências seriam imensas se existisse. Por isso devíamos considerar essa hipótese, eu digo o mesmo sobre os extraterrestres. As implicações seriam gigantescas. Não podemos ignorar essa perspectiva sem recolher dados, sem seguir o método científico. E, por sinal, o método científico é frequentemente mal interpretado, não só por alguns no público, mas também por profissionais da ciência em exercício, que erram o essencial. Proíbem debates sobre certas questões. O método científico baseia-se em permitir todas as perguntas. Podes questionar o que quiseres. Podes imaginar qualquer cenário. Mas para decidir se esse cenário se aplica à realidade, tens de juntar provas e eliminá-lo ou confirmá-lo. É como um detetive a trabalhar. Para isso, precisas de dados experimentais. Por isso, é melhor formular perguntas que possam ser testadas em laboratório. Se passares 40 anos em malabarismos matemáticos sem tocar em experiências, não estás a seguir o método científico de verdade. Queres verificar se estás no caminho certo. É como pastorear um rebanho de gente, guiando-o por uma trilha e insistindo que é a certa. Mas se for o caminho errado, porque a natureza não tem nada a ver com as tuas ideias ou rumos, levas todo o grupo contigo e enganas-os. No entanto, se permitires que alguns elementos do rebanho explorem outras veredas, rotas alternativas não percorridas, eles podem bem descobrir o trilho verdadeiro que resolve a unificação da mecânica quântica e da gravidade. No contexto científico, não devíamos restringir as perguntas em geral ou as hipóteses que formulamos. Devíamos priorizar as que se podem testar experimentalmente. Mas o método científico consiste em apurar qual a opção certa com base em evidências. Isso exige investir tempo e recursos na busca por essas evidências. Não pode simplesmente dizer que é uma alegação extraordinária imaginar algo como nós e depois alocar zero financiamento federal à procura de inteligência extraterrestre. Isso não faz sentido, porque não dás oportunidade a essa hipótese de ser refutada. Então, como é que sabes como é?
Se não fores atrás das provas, como podes ter a certeza de que é algo extraordinário? Não sabes, porque não investiste nisso. Então, vamos apostar o mesmo montante de fundos na procura de micróbios e na busca por inteligência. Depois de uma década ou duas, aí sim, podemos tirar conclusões. E olha, se não descobrirmos nada, não estaremos pior do que aqueles que defendem a supersimetria ou que a matéria escura é a partícula supersimétrica mais leve. Eles erraram. Gastamos o dinheiro. Não encontramos. Ninguém os culpa. É assim que a ciência avança. Mas afirmar que é uma ideia extravagante imaginar que existe algo como nós ou superior algures por aí, sem financiar a investigação, isso sim é anticientífico. Acho que o problema reside num preconceito, e vemos isso desde 1993, quando a NASA teve, por um curtíssimo período, verbas para investigação SETI, o SETI de rádio, à procura de sinais de inteligência alienígena vindos de algum lugar. Virou política, um congressista anulou os fundos, falando em homenzinhos verdes e tudo mais, e como era um desperdício. Eu conheço essa história, sim, mas ela é irrelevante agora, tantos anos volvidos. O meu argumento é direto, a detecção de sinais de rádio é como dizer, na rua cósmica, talvez tenha vizinhos, vou só esperar uma chamada deles. Estás à espera de um sinal de rádio que te transmita uma mensagem. Como se estivesses à espera de um telefonema, um observador passivo, só à espera. E pode ser que ninguém te ligue enquanto esperas. Acontece que, na minha rua, ninguém me contacta por telefone desde que mudei para cá, há 20 anos. Vejo essas pessoas quando passeio pela rua e cumprimento-as, mas não me ligam para casa porque estamos demasiado próximos. Já uma estratégia bem diferente é procurar, por exemplo, uma bola de tênis que venha do quintal de um vizinho. Eu encontro essas. Ontem mesmo, apanhei uma bola no meu jardim que veio do vizinho. Nem tudo que entra no meu quintal é feito de rocha. Dos objetos que vejo por ali de vez em quando, surge uma bola de tênis, e não é de pedra. Bem, e no que toca aos objetos que entram no sistema solar, o nosso bairro cósmico? A realidade é que, sempre que detectamos um objeto interestelar que chega de fora do sistema solar, os especialistas em asteroides ou cometas dizem logo que tem de ser um cometa. Por exemplo, Oumuamua, o primeiro objeto interestelar, não tinha gás nem poeira visíveis à volta, como se vê na coma ou na cauda de um cometa. Não havia nada à vista. Ainda assim, agora os peritos chamam-lhe um cometa escuro, o que significa que tem uma cauda cometária. Só que é invisível. Para contextualizar, este objeto Oumuamua, descoberto em 2017, precisou de perder cerca de 10% da sua massa para ser impulsionado pela aceleração não gravitacional que se detectou nele. 10% da massa. Não falo de uma migalha qualquer. Dizem que esses 10% são invisíveis, apesar de o objeto em si ser visível. Sinto-me como a criança no conto de Hans Christian Andersen que grita que o imperador está nu. Eu não vejo roupa nenhuma. E os adultos respondem, vó, a roupa é invisível. E esta é a visão dominante. Acreditas? A corrente principal defende que algo existe sem se ver. Isso faz dele um cometa, um objeto convencional e visível. É como dizer que um elefante é uma zebra sem listras. Dirias, bem, as listras definem uma zebra. Vejo aqui um animal sem listras. Chamo-lhe zebra sem listras. Por que enganador? Porque, por exemplo, a 2 de janeiro de 2025, houve um objeto próximo da Terra, classificado pelo Centro de Planetas Menores como um asteroide próximo da Terra, uma rocha, e no dia seguinte perceberam que a órbita seguia a trajetória do carro Tesla Roadster lançado em 2018 pela SpaceX. Retiraram-no logo do catálogo. Por quê? Porque sabiam do carro Tesla Roadster. Não era uma rocha. Era um carro. O meu ponto é, imagina que Elon Musk não é o empreendedor espacial mais bem-sucedido desde o Big Bang, há 13,8 mil milhões de anos, e que existem carros interestelares. Nesse caso, não saberíamos que não era uma rocha, pois não teríamos acesso à trajetória de lançamento desse carro interestelar. Diríamos que era um cometa sem cauda visível ou uma rocha. E os astrônomos afirmariam isso sem pestanejar.
Mas o que defendo é que precisamos de mais dados para decifrar a natureza de um objeto. Há um mês, criei uma nova escala, agora chamada escala Loeb. Há até um artigo sobre ela. No arquivo de astrofísica, onde o 0 representa um objeto interestelar natural, do tipo que exibe uma cauda cometária ou que inferimos ser um rochedo gelado por outros motivos. E o 10 nessa escala indica um objeto claramente tecnológico, que identificamos porque manobra, emite uma mensagem ou produz luzes artificiais. Tem uma fonte de luz própria, sem depender apenas da reflexão da luz solar. Eu defino todos os valores nessa escala, de 0 a 10. Sugeri que o Oumuamua, o objeto de que falei, tem um nível de 4, e o mesmo vale para o 3 e Atlas, também com nível 4. Assim que detectarmos uma assinatura tecnológica evidente, ele sobe na escala, mas se for uma assinatura natural clara, desce. A ciência é um processo de aprendizagem, e eu ajustaria o meu nível com base nos dados. Claro, poderemos descobrir mais sobre este novo objeto interestelar, o 3 Atlas, detectado em julho de 2025 por um telescópio de meio metro no Chile, o Atlas, que, por acaso, é vizinho do Observatório Rubin, inaugurado em junho de 2025. A equipa do Rubin localizou este novo objeto, o 3 Atlas, nas semanas antes do anúncio da descoberta. E assim, este pequeno telescópio superou o Rubin, que tem 8,4 metros de diâmetro e uma câmara de 3,2 gigapixels, destinado a mapear o céu do sul a cada 4 noites, e segundo as previsões, capaz de encontrar um objeto interestelar a cada poucos meses. Isto inaugura uma era em que teremos muitos objetos interestelares, dezenas deles na próxima década. Poderemos então questionar o nível de cada um na escala de Loeb, de 0 a 10. Se algum se revelar tecnológico, isso teria enorme relevância, pois se for um aparelho funcional, surge a dúvida de representa uma ameaça para a Terra? Falamos sempre do risco existencial da inteligência artificial, das alterações climáticas globais ou do impacto de um asteroide. Mas não da tecnologia alienígena, que difere totalmente de um asteroide, já que a NASA tem um gabinete de defesa planetária a vigiar objetos que se aproximem da Terra, ou basta conhecer a trajetória e os parâmetros orbitais para prever se colidirão em breve, seguindo as leis da gravidade. No entanto, com um objeto tecnológico, ele pode mudar de rumo. Não obedece só à gravidade e pode ter uma missão específica. A defesa contra isso seria bem diferente, e no futuro, não espero ações imediatas até termos prova clara de um objeto tecnológico com nível 10 na escala de Loeb. Aí seria um alerta geral, e criaríamos logo uma organização internacional com representantes de todos os países, porque os alienígenas não se importam com as nossas fronteiras terrestres, o que afeta um local pode propagar-se rapidamente a outro. Toda a humanidade devia unir-se. Nenhuma nação devia explorar este contato para atacar outra. Com base em todos os dados recolhidos por telescópios e satélites, incluindo os de segurança nacional que seriam redirecionados para observar o visitante tecnológico. A partir dessa informação, os decisores políticos escolheriam a reação. Não se pode planear com antecedência sem conhecer pormenores, pois a nossa imaginação tecnológica limita-se à experiência humana. Como disse, algo de outra estrela é um jogo completamente novo. Pode trazer tecnologias que nunca sonhamos, nem os realizadores de ficção científica de Hollywood imaginaram, ultrapassando o que conhecemos em ciência e engenharia. Teríamos de reagir conforme as características e intenções do visitante. Penso que isto alteraria o destino da humanidade, porque após tal encontro, surgiriam interrogações sobre contactos futuros, e talvez precisássemos de uma rede de sondas pelo sistema solar para monitorizar entradas e avisar a Terra sobre qualquer objeto tecnológico a aproximar-se. Podíamos precisar de uma política de interseção para lidar com ameaças iminentes, usar armas nucleares ou não, ou sempre receber quem nos visita. É como ter alguém no quintal de casa e debater com a família o que fazer. Não é como receber um sinal de rádio ou uma chamada telefônica, sabes, no caso de captarmos um sinal de rádio de uma fonte está a milhares de anos-luz de distância em termos de viagens espaciais, por isso temos tempo de sobra para ponderar o que fazer relativamente a isso. Não há motivo para alarme com uma ameaça iminente. Mas se for um visitante no nosso quintal, esse intruso pode entrar pela porta da frente. Teremos de reagir de imediato e decidir como lidar com ele. É uma circunstância totalmente distinta.
Tudo isto para afirmar que o que a comunidade SETI fez outrora, como aguardar uma chamada telefônica ou tentar captar um sinal de rádio, difere bastante do que é possível agora de detectar objetos interestelares e verificar se algum deles tem origem tecnológica. Porque, se assim for com um deles, sabe, isso alterará por completo a nossa visão do espaço. Mudará as nossas ambições espaciais. Poderemos optar por explorar outras estrelas. Transformará tudo. Mudará, por exemplo, se este novo objeto 3I Atlas, ao aproximar-se mais do Sol a 29 de outubro de 2025, realizar manobras e aproveitar a assistência gravitacional do Sol, tal como as nossas sondas espaciais fazem frequentemente. Nesse cenário, se pretender desacelerar, conseguirá fazê-lo de forma mais eficiente perto do Sol. Aliás, não o poderemos observar porque a Terra estará do lado oposto a este objeto 3I Atlas nessa data. Mas se não o virmos aproximar-se do outro lado, como prevemos, o mercado bolsista pode despencar. Deixe-me colocar-lhe esta questão antes de entrarmos diretamente no 3I Atlas e em como podemos realmente monitorizar quando estiver atrás do Sol do ponto de vista da Terra, embora tenhamos outras sondas espaciais por aí. Mas antes disso, quais são as implicações estatísticas de ativar o telescópio Vera Rubin e realizar as sondagens que ele promete captar muitos objetos interestelares, para termos uma população robusta para estudar nos próximos anos? Mas o que se passa-se, recorde-se, durante a passagem de Oumuamua, houve todo o tipo de teorias e discutimos várias delas em emissões anteriores, mas devia-se dar o devido crédito porque foi o primeiro que detetamos e era peculiar, e você salientou todos esses aspectos. Era estranho, mas devíamos ver muitos assim. O que significa se o telescópio Vera Rubin não detetar mais objetos como o Oumuamua com um conjunto tão invulgar de características? O que implicaria isso? Por que raio o vimos só uma vez? Claro que, para objetos naturais, pode fazer as contas e dizer: olhei para o céu com estas sensibilidades durante uma década. Encontrei um objeto. Então, é provável que encontre mais iguais nas próximas décadas. É só estatística básica. Não quer dizer que tenha de encontrar com certeza, mas se tiver um instrumento com maior sensibilidade para abarcar um volume maior, o número de objetos detectados escalará com o volume sondado para trajetórias aleatórias. Não há escapatória a isso. O Observatório Rubin é bem mais capaz do que o telescópio Pan-STARRS que descobriu o Oumuamua. E se, apesar da sua maior sensibilidade e volume de sondagem, não encontrar objetos semelhantes a Oumuamua, isso tornaria Oumuamua ainda mais singular do que já era. Devo só referir que ele rodava ou cambaleava a cada 8 horas e a quantidade de luz solar refletida variava por um fator de 10 durante essa rotação. Há um estudo detalhado que tentou modelar a forma de Oumuamua. O modelo que melhor se ajustava, com 92% de confiança, era o de um objeto em forma de panqueca, algo achatado e discoide. Não era só estranho pela aceleração não gravitacional, mas também pela forma. E digo eu, quando algo parece estranho, admitamos isso. Não digamos que é uma cauda cometária invisível porque o objeto é de hidrogênio ou nitrogênio. Nunca vimos icebergs feitos de hidrogênio ou nitrogênio. Se o primeiro objeto interestelar que detetamos se comporta de forma tão atípica, deve ser algo frequente. O meu argumento é: vamos manter a curiosidade viva, em vez de varrer todas as anomalias para debaixo do tapete do pensamento convencional. E, para minha surpresa, alguns profissionais, especialmente na comunidade SETI, opõem-se veementemente a considerar Oumuamua ou 3I Atlas como algo além de um cometa ou asteroide, ou rejeitam ferozmente debater essa hipótese. Insistem que a única busca por civilizações inteligentes deve ser por sinais eletromagnéticos de longe. Francamente, não percebo isso, porque quem procura matéria escura tem várias sugestões para o que ela é. Mencionamos duas: partículas massivas de interação fraca e buracos negros primordiais. Nunca, sabes, participei em várias conferências sobre a natureza da matéria escura. Nunca ouvi o grupo que defende buracos negros primordiais a dizer que não querem escutar. Não querem palestras nas nossas reuniões sobre a hipótese de a matéria escura ser composta por partículas massivas de interação fraca. Nunca assisti a isso. No entanto, a comunidade SETI estabeleceu como norma evitar debater objetos próximos da Terra nas suas conferências.
Existem fenômenos anômalos não identificados que correspondem a objetos desconhecidos. Ignoramos completamente a sua origem. Esse tema está proibido nas reuniões da SETI. Achas que existe um medo profundo de choque ontológico ao descobrir que uma civilização alienígena estava mais perto do que imaginávamos? As pessoas recorrem a todo tipo de estatísticas e afirmam, ora, qual a probabilidade de haver um mesmo ao lado ou algo assim, mas não sabemos quais são as regras. Não percebemos o que os extraterrestres fazem precisamente e não faríamos ideia. Sim. Exato. Quer dizer, isso é mesmo. Então, deixa-me ilustrar com o 3i Atlas. Bem. Quando o 3i Atlas foi descoberto e divulgado, sabes, nessa noite eu tive de acordar às 2 horas da manhã porque ia intervir no Coast to Coast, e um dos ouvintes enviou-me um e-mail sobre este objeto. Assim que soube da sua luminosidade, calculei o tamanho que teria, se fosse um corpo sólido, para refletir luz solar suficiente com um coeficiente de albedo típico de 5%, comum em asteroides rochosos. Concluí que precisaria de 20 km de diâmetro. E 20 km é imenso. Maior que a ilha de Manhattan. É o dobro do asteroide que extinguiu os dinossauros não aviários há 66 milhões de anos. E deviam existir cerca de 100 mil objetos como o Oumuamua. Se o Oumuamua e o 3i Atlas forem ambos rochas, e nos basearmos no que observamos no cinturão principal de asteroides no Sistema Solar, esperaríamos 100 mil objetos como o Oumuamua para cada um com 20 km de diâmetro, como o 3i Atlas. E não detetamos 100 mil Oumuamuas antes de vermos o 3i Atlas. Houve o Oumuamua, depois o Borisov e agora o 3i Atlas. Só isso. Foi algo que me deixou bastante intrigado. A 4 de julho, apenas uns dias depois, a minha mulher insistiu para irmos de férias. E eu, claro, não consegui tirar folga porque escrevi um artigo a explicar que não se trata só do enigma numérico. Calcula-se também quanta matéria rochosa devia existir no espaço interestelar por unidade de volume, se toda ela fosse concentrada em rochas de 20 km. Então, imaginando todo o material rochoso interestelar organizado em pedras desse tamanho, devias encontrar uma delas no sistema solar interior a cada dezenas de milhares de anos. Mas nós só observamos o céu durante uma década e já detetamos 3 como o 3i Atlas. Logo, não pode ser uma rocha de 20 km. Não há material rochoso suficiente no espaço interestelar para nos entregar uma por década. Falo de uma discrepância de várias ordens de magnitude, não de um fator de 2. Sim. Não, seriam séculos. Só verias algo tão grande a cada milênios, sabes, 10 milênios. A última vez que um objeto desses passou seria antes de os humanos registrarem a sua história. Há cerca de 10 mil anos. Isso assumindo o cenário otimista de empacotar todo o material rochoso em tais objetos. Por isso, disse que não fazia sentido. Uma das hipóteses que avancei no artigo foi que o núcleo deste objeto é bem menor, com menos de 1 km, e está envolto numa nuvem de poeira que reflete a luz solar. O que observamos é maioritariamente a luz devolvida por essa nuvem de poeira, tal como acontece com os cometas. E terminei com uma frase final. A alternativa é que este objeto visou o sistema solar interior de propósito. O editor contactou-me e disse que publicaria o artigo desde que removesse essa última frase. Pensei para mim, incrível, não é? Que apenas uma frase num texto irritasse tanto o editor a ponto de recusar a publicação, a menos que eu eliminasse a ideia de que poderia ser tecnológico e dirigido ao sistema solar interior. Mas, sabes, o rebelde que sou, fruto dessa vivência, resolvi escrever um artigo completo sobre a possibilidade de ser tecnológico. No fim, não foi só uma frase, saiu um estudo inteiro, publicado mais tarde com os meus colegas Alan Ibert e Alan Reber da Iniciativa para Estudos Interestelares. Nesse trabalho, além do argumento de que o objeto não pode ser tão grande, se não for um cometa, talvez seja tecnológico porque visou o sistema solar interior e logo, a sua chegada ao interior não tem relação com o reservatório de material rochoso no espaço interestelar, constatamos que a trajetória do 3i Atlas é extremamente afinada, o que encaixa perfeitamente nesta perspectiva. Na verdade, ela situa-se o plano orbital dos planetas em torno do Sol, com precisão de 5 graus.
Há uma ilustração que representa em 3 dimensões a rota do 3 Atlas, e o que se observa é um corpo celeste aproximando-se de uma distância imensa, alinhado precisamente com os planetas. A probabilidade de isso ocorrer por mero acaso é de 1 em 500, mas imagine que se pense, bem, milagres acontecem de vez em quando, eventos improváveis surgem sem mais nem menos, então aceito esta trajetória como coincidência, sem qualquer intenção por trás. No entanto, pode-se ajustar o momento da chegada. Verifica-se que o timing ao longo deste percurso também está extremamente afinado. Basta examinar as órbitas de Marte, Vênus e Júpiter ao redor do Sol. Estes planetas giram incessantemente, em círculos contínuos. O 3 Atlas aproxima-se perigosamente de todos os três. A chance de tal encontro com um horário de chegada aleatório é de 1 em 20. 000, eu pensei, uau, espera lá. Será que esta rota sugere um projeto deliberado para passar perto destes planetas, talvez largando sondas menores para os explorar ou realizar missões de reconhecimento? Outra ideia que me surgiu foi esta: excelente, vai aproximar-se de Marte. Temos sondas em órbita e naves espaciais por perto que o podem observar. Existe uma câmara de meio metro de resolução, a RISE, capaz de o fotografar, e ontem mesmo contactei a equipa de investigação dessa câmara, incentivando-os a observar o 3 Atlas quando se aproximar de Marte a 3 de outubro de 2025. A 16 de março de 2026, o 3 Atlas passará perto de Júpiter. Há uma sonda chamada Juno, lançada em 2011, que estava destinada a colidir com Júpiter em meados de setembro de 2025. Por isso, escrevi um artigo propondo que não a atiremos para Júpiter, mas sim que a desviemos para longe, de modo a cruzar o caminho do 3 Atlas e aproximar-se o suficiente para o estudar, talvez até interceptá-lo, dependendo do combustível disponível. No artigo, calculamos o quão perto a Juno poderia chegar à rota do 3 Atlas em meados de março de 2026, consoante o combustível que restar. Mesmo com apenas 10% do combustível inicial, poderia aproximar-se a 25 milhões de quilômetros. Se tivesse o reservatório original cheio, poderia até capturá-lo. Bem, mas tu calculaste com base no consumo de combustível, chegaste a uma estimativa, não foi, de que ainda tem uma quantidade razoável disponível? Pois, falei também com a equipa da Juno e pedi-lhes para estimarem o combustível restante. Mas, logo um dia após submeter o meu artigo para publicação, recebi uma chamada da congressista Ana Paulina Luna, que queria uma atualização sobre o 3 Atlas da minha parte, e mencionei-lhe este trabalho. Ela ofereceu-se logo para escrever uma carta ao diretor da NASA, incentivando-os a considerar o uso da Juno para investigar o 3 Atlas, e fico-lhe verdadeiramente grato pela sua perspicácia. No geral, este objeto, o 3 Atlas, é classificado como cometa pelos especialistas em cometas. Proveniente da direção do centro da galáxia Via Láctea, uma zona repleta de estrelas, o que pode ser uma escolha estratégica para evitar detecção precoce, e por isso só o descobrimos em julho de 2025. Além disso, segue uma órbita retrógrada, o que significa que, se libertar mini-sondas, estas se moveriam em sentido contrário ao dos planetas, facilitando encontros sem precisar de os perseguir. Uma órbita retrógrada alinhada com o plano dos planetas ao redor do Sol foi o aspecto mais invulgar que notei neste objeto. E agora, quanto à questão de ser um cometa, várias equipas tentaram detectar a assinatura de gases à sua volta e não encontraram impressões espectrais de moléculas baseadas em carbono ou átomos de oxigênio, comuns em cometas. A melhor imagem obtida veio do telescópio espacial Hubble, mostrando um brilho relativamente compacto em torno do 3 Atlas, estendendo-se a 10,000 km, com aspecto de vírgula, típico de cometas, mais à frente do objeto, sem qualquer indício de cauda cometal atrás. O espectro do 3 Atlas é avermelhado, refletindo luz solar avermelhada, o que poderia vir de poeira expelida de um cometa. Para isso, as partículas de poeira teriam de ter o tamanho aproximado do comprimento de onda da luz solar refletida ou avermelhada. Mas se forem da ordem de uma fração de micrão, meio micrão, o comprimento de onda da luz visível, então a pressão de radiação solar empurrá-las-ia num dia, calculei eu, para formar uma cauda atrás do 3 Atlas, e deveríamos ter visto uma cauda brilhante de partículas de poeira, como tantas vezes acontece com cometas. Mas não vemos isso.
Não há cauda, nem uma cauda luminosa de partículas de poeira. As escuras que estão a causar o escurecimento atrás do objeto. E a questão é por quê? Outro enigma surge no artigo de análise da imagem do Hubble, onde há um gráfico, a figura 3, que exibe o perfil de brilho em volta do núcleo, projetado no céu. O que se observa é que a intensidade luminosa diminui inversamente com a separação angular em relação ao núcleo, elevada à terceira potência. Isto representa um declínio muito mais acentuado, um perfil de brilho bem mais íngreme do que o habitual em cometas. Normalmente, o que se vê é uma relação de 1 sobre a separação angular, o que faz sentido porque, se houver um fluxo constante de poeira de um cometa, a densidade dessa poeira cairia inversamente com o quadrado da distância, e na projeção, o brilho pareceria diminuir inversamente com a distância. É algo frequente à volta dos cometas. Neste caso, era 1 sobre a separação angular ao cubo. Isso implica que, no espaço real, o brilho decai inversamente com a distância à quarta potência. Como é possível obter tal coisa? Ora, se tiver um fluxo de poeira em que a densidade baixa inversamente com o quadrado da distância, e uma fonte central de luz onde o fluxo diminui como 1 sobre o quadrado da distância, então a interação entre os dois, se a luz da fonte central for espalhada pela poeira em movimento, e resulta num decaimento de 1 sobre a distância à quarta potência. Assim, o 3 em Atlas está a gerar a sua própria luz ou está a refletir a luz solar? É uma dúvida que pretendo explorar no meu próximo artigo. São questões fascinantes, não acham? Há uma irregularidade no perfil de brilho deste objeto. Há uma anomalia na trajetória fina e precisa deste corpo. Há uma anomalia na ausência de uma cauda cometária atrás dele. E o que eu digo é, vamos prosseguir com a monitorização, porque se for um cometa, ao aproximar-se do Sol, vai aquecer e devíamos ver erupções de voláteis, partículas de poeira, gás, e uma magnífica cauda cometária atrás. Mas se for outra coisa, isso não acontecerá. Por isso, não devemos declarar prematuramente que se trata de um cometa como os que conhecemos no Sistema Solar. Foi o que se passou com o 2 em Borisov, que se assemelhava bastante aos cometas familiares. Este não se parece com o 2 em Borisov à mesma distância aproximada do Sol. Vamos então continuar a observá-lo e determinar se é um 0 na escala de Loeb ou talvez um 10 nessa escala. Com este objeto, tenho 2 perguntas, e a primeira é, bem, está a passar razoavelmente perto de 3 planetas no sistema estelar, mas se tivesse sido lançado mais cedo, de um ângulo diferente, poderia ter aproveitado algo como o arranjo do Grande Tour dos anos 70 e 80, onde, se entrasse do exterior do sistema solar, poderia aproximar-se de vários planetas interiores, com os exteriores alinhados a estas velocidades e usando assistências gravitacionais entre os planetas, poderia ter visitado muito mais do que 3. Por que não veio mais cedo? Bem, talvez tenha vindo. O ponto é que só nos últimos 10 anos tivemos capacidade para sondar o céu de forma eficaz. É por isso que todos os objetos interestelares foram detectados na última década. E claro que não é um fenômeno que esteja a ocorrer apenas agora. Poderia ter acontecido antes, mas sem monitorizar o céu com o equipamento atual, sem os computadores que processam os dados como hoje, teríamos perdido isso. A sincronia pode também indicar o interesse de uma civilização alienígena em nós, pois temos vindo a transmitir a nossa existência sem grande cautela. Nos últimos 100 anos, os nossos sinais propagaram-se 100 anos-luz. Se perguntarem quando entrou o 3 em Atlas nas periferias da nuvem de Oort, o limite exterior do Sistema Solar, a 100.000 vezes a distância Terra-Sol, isso ocorreu há 8.000 anos, com base na velocidade medida do 3 em Atlas. Entrou nas bordas do Sistema Solar há 8.000 anos. É quando os humanos começaram a registrar a sua história. E isso assumindo que veio de muito longe. Se tivesse origem a 1.000 vezes a distância Terra-Sol, teria demorado 80 anos. De 100 vezes essa distância, 8 anos. Tudo depende de onde começou a viagem. E se for um objeto natural, um cometa, como discutimos, poderia ter iniciado a jornada há 7 ou 10 mil milhões de anos. Para comparar, o Oumuamua estava quase em repouso em relação ao referencial local da Via Láctea, o repouso padrão local, quando entrou no Sistema Solar. O Sistema Solar apenas o encontrou. Foi um facto invulgar.
E isso implica, com a mesma análise que fiz com o meu aluno, que se o Oumuamua fosse um objeto natural vindo de uma estrela, deve ter saído de uma estrela ainda novinha em folha, com apenas cerca de 1.000 milhões de anos. O 2 em Borisov, o segundo objeto interestelar que era um cometa, esse ficava meio a meio entre o 1 em Oumuamua e o 3 em Atlas no que toca à velocidade, e talvez provenha de um grupo de estrelas com a mesma idade do Sol, por aí uns 5.000 milhões de anos. Assim, temos uma amostra de 3 velocidades bem distintas umas das outras. O 3 em Atlas é de longe o mais rápido, na minha opinião. A grande dúvida é, no que raio é isto? Por que veio nesta trajetória tão peculiar? Porque, em regra, objetos interestelares como o Oumuamua ou o 2 em Borisov chegam num ângulo bem inclinado em relação ao plano da eclíptica dos planetas. Este veio praticamente alinhado com o plano da eclíptica. Sim, é esquisito que esteja assim alinhado com o plano da eclíptica. Mesmo que esteja só uns graus desviado, como é o caso, isso não se vê todos os dias. Pois aí está. Bem, 1 em cada 5, 1 em 500 ou centenas. E o facto é que não tínhamos detectado centenas de objetos como o 3 e Atlas antes de vermos este alinhado. Só tivemos este um alinhado, e é o que se move mais depressa, sem cauda cometária, e aproxima-se dos 3 planetas interiores. Por isso, digo, vamos observá-lo. Vamos estar atentos. Pois, acho uma ideia fantástica, porque não é só a Juno, que, enfim, a Juno está mesmo no fim da vida útil, vão desorbitá-la e atirá-la para Júpiter. Mais vale aproveitá-la se for possível reutilizá-la. E li a carta da Ana Paulina Nuna e pensei, vou lá, isso é bom, defender no Congresso, certo? Para espreitar, mas também temos Marte, e queria saber a tua opinião sobre o que poderíamos fazer com as sondas que já estão lá em Marte, como a MRO, para recolher outras observações do 3 e Atlas. Sim. A MRO tem um monte de instrumentos, um deles é uma câmara com abertura de meio metro, a RISE, e sugeri à equipa que olhasse para o 3 e Atlas no dia 3 de outubro, quando ele passa perto de Marte. Espero que o façam. Foram bastante positivos, mas claro que há complicações com a direção da entrada e o facto de se mexer tão rápido, mas eles estão no bom caminho. Estão a planear concentrar-se neste objeto nessa altura. E sabes, precisamos de manter o foco, como dizem os basquetebolistas. Não se trata do que se escreve nas redes sociais. Não é pela audiência, nem pelos likes. É manter os olhos na bola. No 3 e Atlas. Ora, claro que espreitem. Está ali mesmo. Espreitem. Usem, especialmente quando tem um conjunto de instrumentos no fim do ciclo de vida. Usem-nos. E suspeito que a NASA o fará, porque eles costumam fazer esse tipo de coisas. Para ser justo, dão-se ao trabalho disto. Não me admiraria se reaproveitassem estes instrumentos ou pelo menos dessem uma vista de olhos. Mas queria perguntar-te isto, com a Juno a partir de Júpiter com o seu pacote de instrumentos, o que poderíamos medir se nos aproximássemos? Bem, podemos medir partículas energéticas. Podemos medir campos magnéticos. Podemos tentar imagem da zona à volta do objeto, dependendo de quão perto chegamos. E no geral, seria um grande benefício para a NASA por causa do interesse público. Aqui vai outro ponto importante. Sabes, alguns tipos do CETI ou outros acadêmicos criticaram e disseram, esqueçam a Juno, não é interessante, não tem combustível suficiente, não vai dar nenhuma informação útil, devíamos mantê-la a olhar para Júpiter e pronto. Esse tipo de atitude desdenhosa sim, mas só vai olhar para Júpiter mais 8 dias. Pois. Mas só para te mostrar o mindset de alguns destes, preferiam não olhar. Acho isso mesmo enigmático, porque o público está super interessado. Nos últimos 10 dias, tive 250.000 de pessoas a ler os meus ensaios no Medium. Com 250.000 a ler ensaios. Não são tweets, ok? Há um interesse enorme. Todos os dias recebo centenas de e-mails. Muitos deles entusiasmados com a observação do 3 e Atlas. É uma oportunidade incrível para atrair o público para a ciência, para inspirar miúdos novos, e vejo isso por todo o lado.
Tipo, há um carpinteiro que consertou a nossa varanda. Veio a minha mulher e disse: "O que é que o AVI anda a fazer? Qual é a novidade do 3 em Atlas?" E eu nunca o tinha visto. Ela pediu-me para ir lá fora e dei-lhe um exemplar do meu livro. Autografei e ele tirou uma selfie, dizendo: "Sabes, a mão treme-me. Não posso acreditar que estou ao teu lado, estou tão excitado com este objeto e sigo tudo o que fazes sobre ele." Outra pessoa disse que esteve comigo numa chamadas ou num evento desportivo e estava num clube em Santa Bárbara. Quando terminou a conversa, alguém se aproximou e comentou: "Falou no nome AVI. É o AVI Loeb. Não acredito que estavas a falar com ele." Milhões de pessoas em países de língua espanhola leem traduções dos meus textos no site Triatlas. E sabes, na última semana, todos os dias, em média, tive entre 6 a 8 entrevistas na televisão, rádio e jornais. Estou a tentar transmitir o entusiasmo pela ciência, que se baseia toda em provas. Podemos responder a questões fascinantes. Muitos desses críticos não captam a essência. Alguns deles são indivíduos que, bem, não publicaram um único artigo científico na última década. São blogs ou youtubers que atacam o debate sobre uma possível origem tecnológica. E eu, no último mês, lancei cerca de uma dúzia de papers científicos, enquanto eles não editaram nada em 10 anos. Ainda assim, tentam proteger a ciência de quem? Dos que a praticam de verdade. Eu estou na linha da frente, a fazer o trabalho científico. Além disso, divulgo ao público porque acho essencial. Pode motivar miúdos a enveredarem pela ciência, ao perceberem que usamos o método científico para esclarecer dúvidas que os pais deles também têm. Portanto, não sabemos ao certo se é um cometa. Vamos descobrir recolhendo dados. Esta mensagem é incrível, percebe? Nem com 10 mil milhões de dólares no grande colisor de hadrões, alegando detectar uma nova partícula, consegues transmitir o mesmo: de ok, detectaste uma partícula nova, anuncias depois do facto, mas o público não acompanha o processo nem compreende as consequências, e isso não afeta a vida cotidiana deles. Já se um Triatlas for uma sonda tecnológica, muda tudo para toda a gente. Altera o futuro da ciência, da religião. Sabe, um grupo de estudiosos religiosos veio a Harvard para se encontrar comigo. Fazem parte de uma organização chamada Christianity Today. Perguntaram-me: se descobrirmos extraterrestres, isso abala as nossas crenças religiosas? Respondi: tenho 2 filhas, quando a segunda nasceu, não diminuiu o meu amor pela primeira. Imaginar Deus como um pai que só cuida de um filho é limitante. Devias alegrar-te se houver muitas civilizações, se tivermos irmãos. O único problema é que, com irmãos, podes ter ciúmes de um deles por ser bem mais realizado que nós. Isso acontece com irmãos ou irmãs mais bem-sucedidos. Pode sentir inveja, mas para além disso, é prova da capacidade dos teus pais em gerir mais do que um filho, da sua habilidade em lidar com isso. Bem, mas quando dizes isso, tudo bem, não sou uma pessoa religiosa, claro, posso dizer-te que eles aceitaram, ficaram mesmo contentes e eu pensei logo: se houver tal coisa, e sou como Einstein, penso no Deus de Spinoza e assim. No entanto, por definição, seria onipotente. Seria onipresente, onipotente, onisciente. Não, não. A questão fundamental aqui, mesmo se adotares a visão de Spinoza de que o universo se confunde com a natureza, é: a natureza inclui mais do que uma espécie de seres inteligentes, mais de uma civilização? Dado que há bilhões de análogos ao Sol e à Terra, haveria algum problema? Não, independentemente do conceito de Deus que tenhas, na imaginação, não há obstáculo se pensares nesse enquadramento, e pode fazer tudo. Então, aí está a tua resposta: é onisciente, onipresente, certo? Pode lidar com tudo. Sim. Isso reforça o meu argumento de que, se o imaginas ativo, Deus preocupa-se conosco. Pode preocupar-se também com irmãos, como os pais fazem. E encontrar os nossos irmãos na galáxia da Via Láctea seria enriquecedor, porque aprenderíamos com eles. A não ser que os encontres e eles tenham a sua própria religião, e digam que não, que Zeus e Hera é que são os. Enfim,
se topares num conflito religioso com uma civilização alienígena, isso não vai acabar bem. Nunca acabou entre humanos. Ah não, mas isso também acontece quando encontras um irmão que partilha o teu ADN, separado da tua família. Há sempre o risco de ele ter desenvolvido visões diferentes sobre a vida e tal. E isso tem de ser debatido, obviamente, e nós sempre. Não sabemos se vemos naves espaciais tecnológicas entrar no sistema solar, não sabemos se as intenções são boas ou mais, e claro, a forma de descobrir é trocar mensagens ou obter uma perspectiva melhor. Para termos uma ideia melhor do que esta tecnologia abrange. Assim, se tratar de um objeto que apenas atravessa o sistema solar e depois sai dele, e eles só queriam observar o que avistarem pelo caminho, sabe, é como um carro numa autoestrada. Deixamo-lo passar. Não nos preocupamos com as consequências para nossa casa. Tudo depende do que ele faz. E, olhe, a perspectiva fundamental que eu defendo é que não somos assim tão importantes. Foi essa a mensagem que Galileu e Copérnico transmitiram, que não estamos no centro do universo e talvez também não sejamos o centro intelectual dele, percebem? Eles não se importam conosco. Surgimos há apenas alguns milhões de anos. A jornada deles começou há bilhões de anos, antes de existirmos. Estão só de passagem e a tentar aprender algo. Não conseguimos compreender tudo porque eles chegaram ao nosso quintal antes de chegarmos ao deles. Provavelmente, são mais avançados do que nós ou tiveram mais tempo. Por isso, digo eu, vamos só vigiar o que se passa na nossa rua cósmica e no nosso quintal. Descobrir se temos vizinhos inteligentes sem presumir que já sabemos a resposta ou fazer acrobacias intelectuais desnecessárias. Aqui, defendo precisamente o oposto do que acontece no contexto da teoria das cordas, onde há uma conjectura sobre dimensões extra, mas não se consegue testar no laboratório. Nesta, fazemos uma conjectura que pode ser verificada olhando para o céu, e o único objetivo é, sim, observar outros objetos interestelares. O único obstáculo a isso seriam os céticos que dizem que não precisamos de olhar, já sabemos a resposta, é um cometa. E como ousas falar de outra coisa? Bem, não posso fazer isso, no entanto. Tenho de me ater ao princípio copernicano que mencionaste. Não me acho um unicórnio, sabes? Não penso que a civilização humana seja um unicórnio no universo e não creio que haja forma de estarmos sozinhos. Basicamente, não acho que. Isso é exatamente a minha visão. Fui convidado pelo governo polaco há uns anos para dar uma palestra em celebração dos 450 anos do nascimento de Copérnico, na sua cidade natal, em Fromborkro, na Polônia, e o título da minha intervenção foi A Próxima Revolução Copernicana. É precisamente o que acabaste de dizer. Bem, é também o princípio da mediocridade. A mesma ideia, e não posso presumir que não faço parte de uma população estatística de ocorrências semelhantes, como tudo o resto no universo. Então, por que razão uma civilização humana, uma civilização tecnológica alienígena, seria única? Não vejo como isso seria possível. Isso não implica raridade. Pode ser rara num dado momento. Há o fator tempo, em que talvez não existas ao mesmo tempo que a outra civilização, pelo menos numa proximidade suficientemente próxima, mas isso não significa nada no que toca à troca de lixo interestelar. Por isso, o meu argumento é o Tesla voador que o Elon Musk enviou há 1 milhão de anos e que chega ao sistema solar. Bem, aí está. Sabe, tem uma duração muito superior à de qualquer humano. Não sabemos quanto tempo durará a civilização humana ou as civilizações alienígenas em geral, mas se durarem milhões de anos, o lixo delas vai estar por todo o lado. As garrafas de Pepsi delas a voar pelo sistema estelar não é uma ideia tão louca, afinal. O meu ponto é que há um fio condutor comum em tudo o que disse, e é que precisamos de um sentido de humildade. A humildade diz-nos que não devemos fingir saber a resposta de antemão. Não devemos fingir ser os adultos na sala. Não devemos fingir saber qual o caminho a seguir, mas sim explorar diferentes trilhos. Podemos procurar sinais de rádio, mas também devemos procurar pacotes na nossa caixa de correio. Podemos procurar micróbios, mas ao mesmo tempo devemos procurar seres inteligentes, porque não sabemos o que é mais fácil detetar.
Esse sentido de humildade é impulsionado pela curiosidade. Permitir-te ser curioso, sem assumir que uma coisa é mais provável do que outra. A única forma de descobrir a resposta é recolhendo dados. Isso também defende um sentido de humildade quanto a quem se declara especialista e diz aos outros qual é a resposta. O público está farto dessa noção, em que os especialistas, sábios, discursam numa sala de conferências ou numa conferência de imprensa para o público sobre o que eles precisam de saber, porque muitas vezes o que os especialistas dizem acaba por se revelar incorreto após algum tempo. Vemos esta cultura de câmaras de eco na forma como os financiamentos ocorrem na ciência, onde comitês de seleção atribuem fundos baseados em câmaras de eco. Tem amigos a quem destinam os fundos. Não se desviam do caminho batido por que eles querem ser financiados para o que quer que façam. E sabes que isso é um círculo fechado. Não há controle sobre para onde vai o dinheiro nem sobre quão inovadora é a ciência, ou se estão a explorar outras vias. Não. Se os especialistas dizem que este caminho deve ser investigado, então todos seguimos por aí, e se no final do dia não descobrirmos a supersimetria com o grande colisor de hadrões, está bem, fomos pelo caminho errado, mas pelo menos tentamos. Mas e as outras vias? E outras abordagens para a gravidade quântica? E outras formas de fazer SETI? Não só sinais de rádio, sinais eletromagnéticos, sinais de laser, mas também verificar objetos que se aproximem da Terra. E isso? Por que não verificar? Sabes, nunca saberíamos que estamos a perder algo se não olhássemos. E isso exige humildade. Certo? Significa que não deves fingir ser o adulto na sala. Devias fingir ser a criança na sala que explora o universo com espanto, pronto para aprender algo novo. Sabes, no fundo, se olhares para as religiões tradicionais, a religião tratava de dizer às pessoas que existe uma entidade super-humana e, portanto, elas não são as mais poderosas. Quando Fred Nietzsche disse que Deus está morto, isso foi seguido por um século e meio de ciência e tecnologia moderna, sabes, esse sentimento de arrogância de que nós humanos estamos no topo da cadeia alimentar, que em breve será violado pelas nossas próprias criações. A inteligência artificial, sabes, em poucas décadas, pode ter capacidades super-humanas, capacidades cognitivas, e isso dir-nos-á que não estamos no topo. É na verdade uma máquina que criamos que nos ultrapassa. Mas mesmo antes disso, pode ser uma inteligência alienígena superior à inteligência humana que encontramos, se formos apenas abertos a isso. Em ambos os casos, iremos perceber que não estamos no topo da cadeia alimentar. Por isso, sabes, devíamos ter humildade, e isso significa que devíamos aprender, e a melhor forma de aprender é a partir de evidências, de dados. Mas se disseres a ti mesmo, não preciso de dados, eu sei a resposta. Nunca aprenderás que estavas errado. Acho que talvez, e isso vem de ser autor de ficção científica, mas acho que a ideia mais divertida é que, se houver tal coisa aqui, está aqui para nos impedir de desenvolver inteligência artificial que possa fugir do planeta e ameaçar a galáxia. Não podes, sabes, estamos aqui como uma operação policial. Não podes desenvolver isso. Isso se eles se importarem conosco. Francamente, o meu palpite é que, sabes, para o nosso próprio bem, devíamos procurá-los para nos inspirarmos e fazermos melhor. Sabes, precisamos de melhores exemplos do que os que encontramos na geopolítica. Um melhor exemplo virá de outra estrela e isso será o benefício para nós. Não é como se eles precisassem de nós. Acho que, sabes, eles não se importam conosco e, se passarem por aqui, é por outra razão. E precisamos de aprender com eles. E por isso, sabes, de novo com humildade, sabes, e quando Enrico Fermi perguntou em 1950, onde está toda a gente? Quando estava ao almoço em Los Alamos a discutir extraterrestres, sabes, esta pergunta é uma pergunta que toda pessoa solitária faz. Onde está toda a gente? Onde está o meu parceiro? E o que dizes a uma pessoa solitária é, sabes, não sejas tão presunçoso. Não és assim tão atraente. Precisas de sair. Precisas de olhar pelas janelas para os vizinhos. Precisas de ir a sites de encontros. Precisas de ser proativo.
E sabes, isso é mesmo, se olhares para as escalas de tempo e espaço que o universo nos oferece, elas são vastas. E para imaginarmos que somos as criaturas mais significativas alguma vez criadas, dado que há bilhões de análogos da Terra e do Sol só na galáxia da Via Láctea e mais 1 trilhão de galáxias no volume observável do universo e muitas mais para além do horizonte cósmico. Sabes, só imaginar que jogamos um papel central é mesmo, sabes, pensamento otimista. Quer dizer, lembro-me das minhas filhas a pensarem que estavam no centro do universo, que eram a coisa mais importante, porque naquela altura, quando eram bebés, sabes, o seu conjunto de dados de treino, podes pensar nelas como grandes modelos de linguagem, elas têm um conjunto de dados de treino e a sua inteligência depende disso. Então, o conjunto de dados de treino de bebés é limitado ao ambiente imediato. Por isso, quando eram bebés, pensavam que o mundo girava à volta delas porque tudo o que viam era a nossa casa e a atenção que os pais lhes davam, e pensavam que eram a coisa mais importante. Sabes, quando cresceram, viram algumas casas pelas janelas da casa quando se levantaram e notaram isso, mas nunca imaginaram que aquelas casas pudessem ter humanos como elas, crianças como elas que mereciam tanta atenção. O choque surgiu logo no primeiro dia no jardim de infância, quando eles viram tantos miúdos iguais a eles, alguns até mais dotados, e nós, enquanto civilização, bem como os acadêmicos, não evoluímos na nossa visão. Continuamos a debater se talvez sejamos, percebes, a única presença no universo, que é de facto algo excepcional, e que tudo gira à volta de nós a decifrar o mistério, tal como as minhas filhas faziam quando eram bebês. Eu só digo que pode não ser assim, face aos números e estatísticas. Vamos ser modestos. Vamos cultivar uma certa humildade cósmica. Vamos sondar o universo com curiosidade, em vez de rigidez dogmática. A melhor forma de distinguir um dogmático ou teórico da conspiração de um cientista autêntico é dar-lhes uma data imensa a todos. O teórico da conspiração ou o dogmático vão ficar ansiosos com isso, pois qualquer dado ou prova pode contrariar as suas crenças. Um cientista verdadeiro vai ficar radiante. Quanto mais informação, melhor. Mesmo que contradiga o que pensavam antes, porque é uma oportunidade de aprender. Aprendemos com os dados, com as evidências. Sabemos, ao longo da história da ciência, que erramos repetidamente. A visão dominante estava errada. Pensa na mecânica quântica, e ninguém a previa. Ninguém a encomendou. Foi uma surpresa total que a realidade física se comporte de modo não determinista. Os sistemas quânticos exibem entrelaçamento, uma ação fantasmagórica à distância, como Einstein lhe chamou. Ele próprio resistiu a isso. Não era nada evidente como interpretá-lo. Nem para começar alguém esperava por tal coisa. E o que nos ensina? Que se defines uma narrativa de investigação onde já sabes o que vais encontrar, não vais descobrir nada. Por quê? Porque uma grande descoberta é sempre algo imprevisto. Por isso, é preciso humildade e explorar rotas variadas para a verdade. E, além disso, permitir-te aprender algo que desafie o teu dogma ou paradigma. Deixa que um objeto que entre no sistema solar seja o que for. Não tem de ser um cometa. Vê o que os dados revelam. E vamos recolher esses dados. Agora, tenho duas questões finais, mas preciso de partilhar uma observação. Se te deparares com uma inteligência alienígena, uma superinteligência não biológica, pode, para reforçar, estar aqui por causa da nossa inteligência artificial em desenvolvimento. Nós talvez não sejamos relevantes, mas a inteligência artificial sim. E de repente, acabamos com a inteligência alienígena a levar o ChatGPT para o universo, não é? E toda a humanidade fica tipo, foi isso? É uma perspectiva brilhante, de facto. Na verdade, Martin Boer, um filósofo que lecionava na Universidade de Princeton há um século, propôs 3 tipos de interações nessa altura. Uma era a interação entre humanos e objetos, outra entre humanos e humanos, e como era religioso, incluiu também a dos humanos com Deus. Mas, obviamente, não havia computadores nem sistemas de inteligência artificial na época. O que enfrentamos agora são interações extras, humanos com inteligência artificial e inteligência artificial com inteligência artificial.
Imagina quão acelerado o desenvolvimento da inteligência artificial seria se ela se corrigisse sozinha e interagisse com outras IAs sem humanos no meio. Por fim, a inteligência artificial humana interagir com inteligência artificial alienígena. A propósito, a inteligência alienígena também é inteligência artificial, por isso não há encurtes. E, claro, se ambas baseadas em silício, a inteligência artificial humana e a alienígena podem sentir mais afinidade uma com a outra do que com humanos, feitos de carne e osso. E, como dizes, em teoria, a nossa própria inteligência artificial poderia ajudar-nos a decifrar mensagens de uma visita, porque o nosso cérebro talvez não chegue para isso, e é como o código Enigma na Segunda Guerra Mundial, resolvido por Alan Turing com máquinas. Em princípio, talvez precisemos de uma inteligência artificial sobre-humana que criemos para nos auxiliar a compreender a inteligência artificial alienígena. Se puderem, porque aposto que decifrar o enigma foi uma coisa, mas o código dos Estados Unidos, baseado em línguas como Navajo, desconectadas de qualquer outra língua humana conhecida, ninguém o quebrou, porque sem a chave fica quase impossível, e nós tivemos sorte em ter a chave. Mas acho que esse código nunca foi desvendado, certo? Sim. Criptografia é uma arte que no futuro pode ser dominada por computadores quânticos, que funcionam de modo bem diferente dos tradicionais. E percebes, e claro. A questão agora é, o que é que os extraterrestres usam e quão sofisticada é a língua deles? É um tema fascinante, e quando nos depararmos com um aparelho funcional, isso vai abrir portas para investigações inéditas. Espero que nos motive ainda mais, ao percebermos que eles percorreram uma distância enorme até ao nosso planeta natal, e nós aqui, com tantos riscos existenciais na Terra. Deveríamos lançar uma plataforma espacial com humanos a bordo para uma viagem longa até outros destinos. Não é nada fácil, mas parece-me uma empreitada bem mais estimulante do que rumar a Marte. Por quê? Porque Marte é apenas mais uma rocha próxima da Terra, sem atmosfera, assolada por tempestades de poeira. A temperatura à superfície varia centenas de graus. Não há proteção contra os raios cósmicos. Podes não sobreviver a menos que te enterres numa caverna subterrânea. O que quero dizer é que saltar da Terra para Marte, por mais ambicioso e visionário que pareça, é como nascer na selva, num dado árvore, e pensar, olha ali ao longe, há outra árvore onde talvez haja mais recursos, se algo correr mal com a nossa, devíamos conquistar aquela também. Ir da Terra para outra pedra é parecido com isso. Mas o essencial é que não resolve o problema a longo prazo. Saímos da selva e chegamos ao presente. Depois de alguns milhões de anos, ocupamos arranha-céus em cidades por todo o mundo. A passagem das árvores na floresta para os edifícios altos nas urbes representa uma mudança radical. Um habitat totalmente distinto, pois na cidade tens tudo o que precisas. Passar dos arranha-céus de uma metrópole moderna para o espaço soa-me a um salto menor do que ir de uma árvore para um arranha-céu. Acredito que, no futuro distante, devamos planear com detalhe a construção de habitats espaciais, uma plataforma orbital, e não só como a estação espacial, mas um local onde as pessoas possam residir a longo prazo e que viaje distâncias consideráveis. Isso atrai-me muito mais do que sonhar com um foguetão gigantesco que leve humanos a Marte. Porque, uma vez lá chegados, defendo que o ambiente é bem mais hostil e difícil para a vida. Qual o sentido de levar gente numa viagem sem retorno, onde morreriam pouco depois devido a 1000 perigos? Temos de ser mais espertos e criar algo como a nave de Noé. Noé construiu uma arca para salvar os animais do dilúvio universal. No meu livro, refiro-me à nave de Noé, e escrevi o livro Interestelar onde exploro isso. Seria o equivalente à Arca de Noé, mas para preservar representantes da humanidade no espaço, talvez até no espaço interestelar. Falo de algo para o futuro. O Sol formou-se no último terço da história cósmica, há 4,5 mil milhões de anos, precisamente um terço da idade do universo. Chegamos atrasados à festa. A maioria das estrelas nasceu bilhões de anos antes do Sol. Vemo-las na Via Láctea. Datamo-las. Sabemos que a maioria das estrelas como o Sol surgiu bilhões de anos antes. Isso quer dizer que a festa já decorria antes de nós chegarmos. Por isso, outras civilizações podem ter existido bilhões de anos atrás. Onde está toda a gente?
Se colocares essa pergunta sobre os humanos na Terra, houve 100 mil milhões de humanos ao longo dos últimos milhões de anos. A maioria morreu. Agora, só temos 8 mil milhões vivos. Os restantes estão mortos. O mesmo pode aplicar-se a outras civilizações. Não só existiram bilhões de anos antes de nós, como podem ter sucumbido até agora. Mas algumas talvez ainda persistam. Aquelas que enviaram emissários para o espaço interestelar. Se queremos deixar um legado que guarde os princípios da civilização humana, representando-nos, mais vale ambicionar plataformas espaciais que transportem gente e não só para as redondezas da Terra, nem para outra rocha como Marte, mas sim para viagens interestelares com várias gerações a bordo da nave. A ideia remonta à visão de Jeff Bezos, mas vai mais atrás. O professor dele era Gerard K. O'Neill, com os cilindros de O'Neill e afins, onde as pessoas podiam habitar em estruturas gigantes como cilindros de O'Neill, e poderias enviá-los para o espaço interestelar. É viável construir uma nave geracional? Sim. Então, aqui vai a minha dúvida. Será que o Tri-Atlas é um deles? Não, bem, talvez no encontro com Rama, o tamanho de Rama é no romance de ficção científica de C. Clarke, um livro excelente, e o tamanho era, quer dizer, um cilindro com diâmetro de 20 km e comprimento de cerca de 50 km, não muito longe do tamanho inferido de Ben, dependendo do tamanho inferido para o triato Ben. Essa é uma questão enorme, mas a pergunta é: leu o romance? E gostou dele? Encontro com Rama. Não li o livro. Na verdade, só soube dele depois de escrever o meu artigo sobre Muamua, e as pessoas sugeriram que eu devia dar uma vista de olhos. Agora, não aprecio ficção científica porque, com frequência, a narrativa afasta-se das leis da física que conhecemos. Gosto de fazer ciência onde, percebem, sigo as leis da física tal como as entendemos e oriento a minha imaginação com base nisso. Mas tenho um problema quando alguém fala de coisas que eu sei que, enfim, não há provas para elas. Pois, além disso, sem capacidade para isso, passa a ser fantasia, mas a boa ficção científica dura, como a de Arthur C. Clarke, era mesmo habilidosa nisso. Sim. Onde parece que, sim, há alguma credibilidade aí. Talvez não total. Ele era sem dúvida muito visionário e sábio, e prefiro aprender com um escritor de primeira linha de ficção científica do que com um cientista de segunda categoria. A minha última pergunta para si, Dr. Loeb, é esta. O projeto Galileu tem um novo observatório a entrar em funcionamento. Fale-nos sobre isso. Sim. Nos últimos 4 anos, concebemos a estrutura de um observatório que vigia o céu inteiro em permanência, no infravermelho, luz visível, rádio e áudio. E isso é bem diferente dos observatórios astronômicos habituais, que se concentram numa pequena fração do céu a qualquer momento. A razão é que pretendemos examinar objetos dentro da atmosfera terrestre que se movem a grande velocidade pelo céu. Queremos verificar se todos eles são conhecidos. Se todos são de fabrico humano, como drones, balões, aviões, helicópteros, satélites, ou naturais, como aves. Verificar se há algum elemento atípico. Para esse fim, precisamos de determinar a distância de cada objeto que as nossas câmaras registram. Essa funcionalidade estará ao nosso dispor dentro de um mês, porque vamos instalar várias unidades em cada observatório que observam o mesmo objeto no céu de direções distintas. É como o método da paralaxe ou triangulação, e o motivo por que temos 2 olhos, aliás, é para nos protegermos de predadores que possam estar próximos. Podemos triangulá-los e calcular a distância e o grau de ameaça, então, o projeto Galileu usará várias unidades assim, espero que dentro de um mês, e começaremos a obter distâncias. Por enquanto, sem distâncias, vocês sabem, detetamos alguns milhões de objetos por ano. Destes, sem distâncias, conseguimos identificar 97% como sendo de fabrico humano ou natural, recorrendo a software de inteligência artificial, software de aprendizagem automática treinado em objetos familiares. E, claro, à medida que recolhemos mais dados, este software ficará mais eficaz.
mas as distâncias são mesmo cruciais para calcular a velocidade ou a aceleração dos objetos, de modo a podermos verificar se está nos limites de desempenho dos objetos familiares, de fabrico humano ou naturais. E assim, essa capacidade vai alterar tudo, porque poderemos fazer uma análise objeto por objeto, procurar elementos atípicos que estejam realmente para além do que conseguimos imaginar com base no que conhecemos. E eu aguardo com expectativa ver se há algum desses objetos, porque o diretor de inteligência entregou 3 relatórios ao Congresso dos Estados Unidos sobre fenômenos anômalos não identificados, e fui convidado a 1º de maio de 2025 para uma sessão de informação sobre o Projeto Galileu ao Congresso, e informei-os sobre o que estamos a fazer com o Projeto Galileu, e espero mesmo que nos próximos meses possamos dizer algo estatisticamente relevante sobre se há objetos anômalos, e estamos a concluir a construção de 3 observatórios. Um já existe em Massachusetts, na Universidade de Harvard, outro na Pensilvânia e um terceiro em Nevada. Vamos operar todos eles e ver o que surge. O Projeto Galileu tem também um ramo que tenta recuperar materiais de meteoros interestelares. São objetos que colidem com a Terra a uma velocidade que indica que vieram de fora do Sistema Solar. Houve um desses objetos reportado em 2014 pelos satélites do governo dos Estados Unidos, e os dados apareceram num catálogo da NASA, e organizamos uma expedição ao Oceano Pacífico para procurar os materiais. Analisamos os materiais que recuperamos e encontramos uma composição química invulgar em cerca de 10% daqueles glóbulos fundidos que recolhemos. E vai haver um documentário da Netflix que mostrará como correu essa expedição e a investigação no âmbito do Projeto Galileu relacionada com isso, a sair no início de 2026, o que permitirá ao público voltar a entusiasmar-se e interessar-se por ciência baseada em evidências. E, por fim, uma das vias de investigação mais recentes que estamos a seguir é aceder a dados que virão do Observatório Rubin, à procura de objetos interestelares que possam ter origem tecnológica. E, no geral, queremos descobrir se há alguma prova de artefatos extraterrestres próximos da Terra que nos poderiam revelar algo sobre um vizinho cósmico. É tipo encontrar uma bola de tênis de outro vizinho no nosso quintal. É tudo diversão e brincadeiras até a bola te acertar. Agora, Dr. Loeb, obrigado por nos acompanhar hoje, e toda a gente devia espreitar os livros do Dr. Loeb, que estão à venda em todo o lado. Ideias interestelares e extraterrestres, super cativantes, e algo para ter em conta de certeza. Dr. Loeb, apercebe-se de que foi o primeiro convidado neste programa há muitos anos? Acho que 8 ou por aí. Pois, isso é prova da sua mente aberta, e tem feito um trabalho fantástico a divulgar a ciência, e eu, sabe, há uns meses perguntei-me num podcast como queria ser recordado. E respondi com base no meu trabalho futuro, porque o melhor ainda está para vir. Eu penso que não quero ser recordado eu próprio. O que eu quero é que se recordem das entrevistas que faço. Sempre lamentei que não haja entrevistas suficientes com Einstein. Sabe, há muito poucas, e aliás, pode encontrá-las no YouTube. O que eu tento fazer é registrar as pessoas realmente inteligentes neste mundo, para lá do óbvio, e isso é importante por outra razão, porque com muitas entrevistas, em teoria, podes treinar um sistema de inteligência artificial nesse conjunto de dados, para que mesmo depois da pessoa morrer, possa criar um avatar parecido que responda a perguntas futuras com base no modo como essa pessoa agia, pensava e raciocinava. Isso é o futuro. É a realidade que aí vem. Então, esperemos que esta entrevista seja alimentada num sistema de inteligência artificial muito depois de eu partir, e que haja algo a representar-me online com quem possas falar mesmo quando eu já não estiver por cá. Só espero que seja fiel e não invente agendas próprias para distorcer a info. Obrigado, Dr. Loeb. Obrigado por me receber. O Event Horizon e o meu canal estão agora disponíveis como podcast no Apple Podcasts, Spotify e subscrições do YouTube. Episódios antecipados sem anúncios, extras e conteúdo para dormir. Inscreve-te já clicando nos links abaixo para a tua plataforma preferida. Calor, 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 aplausos, música, calor, música, calor, calor, música.